Em substância, o que é que está presente em cima da mesa cimeira? Estão dois grupos com soluções que não são coerentes entre si, que é, no essencial, os que defendem a mutualização da dívida, o que, dito em bom português, significa, entre outras coisas, que os alemães irão pagar uma parte da dívida através de um mecanismo da mutualização, ou seja, a dívida passa a ser de todos, passa a ser da União Europeia, e, portanto, isso na prática significa que os alemães irão cobrir uma parte importante dessa dívida numa fórmula que eles não aceitam. E a posição dos alemães, que consideram que há a haver qualquer programa de ajuda ou qualquer processo de intervenção nas dívidas dos países soberanos, isso terá que ter como contrapartida um controle centralizado da Comissão Europeia ou do Conselho Europeu sobre as finanças públicas dos países para onde vai o dinheiro alemão. Ou seja, a chave toda é que os únicos que verdadeiramente têm dinheiro em cima da mesa são os alemães. Eles têm a Bolsa e os cordões da Bolsa. E depois tudo o resto é uma coreografia à volta de como é que de imediato se resolve este problema. Os alemães não querem, sem condições que implicam com a soberania nacional, abrir os cordões à Bolsa, e os outros países, com uma retórica sobre o crescimento, como é o caso do Hollande, no fundo querem uma solução que só existe se os alemães estiverem dispostos a dar o dinheiro. O problema que está aqui de fundo é que isto é já uma desagregação completa da União Europeia, do espírito da União Europeia, da prática da União Europeia, do modelo da União Europeia. Já estamos numa fase em que o discurso é sempre o mesmo, é sempre preciso fazer upgrades. Neste caso é o upgrade para uma união bancária, o upgrade para, no fundo, a existência de um ministro das Finanças europeu com capacidade de alterar, ou pelo menos a partir de Bruxelas, de se alterarem os orçamentos nacionais e, portanto, uma perda de soberania dos parlamentos nacionais sobre os orçamentos. Isto é o caminho errado, é uma versão do mesmo caminho errado dos últimos anos, em que para resolver problemas políticos concretos, que podem perfeitamente ser resolvidos à base dos tratados existentes, e nem sequer me refiro aos últimos tratados que são inúteis, se está permanentemente a querer fazer um upgrade político que primeiro era para uma fórmula de engenharia utópica, agora é para uma forma de perda coletiva de soberania a favor de quem tem o dinheiro, que são os alemães. E isto é um desastre, não só porque isto não resolve nenhum problema, porque há um impasse em cima da mesa, eu não vejo muito bem como é que se ultrapassa um impasse. Ou seja, para si a desagregação é irreversível. A desagregação vai a caminho de ser irreversível, porque aqui está-se a introduzir um fator muito perigoso, que é o seguinte. Aqui há alguma vantagem em falar de história. Quando nós olhamos, quer dizer, quando as pessoas falam dos Estados Unidos da Europa, de uma Europa federal, em que as finanças fossem federais, a economia fosse federal, no fundo, em que cada país fosse semelhante às regiões alemãs, aos Länders alemães. Hipótese que não agrada a Pacheco Pereira. Hipótese que eu acho um desastre, porque ninguém a quer na Europa verdadeiramente, porque os povos não a querem. Quer dizer, na Europa não é plausível. Mesmo nos Estados Unidos, que é o exemplo que normalmente vem, nos Estados Unidos foi preciso duas guerras, mas duas guerras. Uma contra os ingleses, porque havia muitos americanos no final do século XVIII que eram a favor da continuação das colónias debaixo do berço inglês. E foi, de facto, um conflito sobre os impostos, sobre a autoridade de quem é que passava os impostos. Se era o Parlamento inglês, de onde não havia representação dos colonos americanos. Ou se era, pelo contrário, os Estados, no qual havia a representation e a taxation. Esse conflito é que foi a Primeira Guerra. Uma guerra que também é uma guerra civil, não é só uma guerra contra os ingleses. Mas, verdadeiramente, para os Estados Unidos serem o que são hoje, foi preciso uma segunda guerra das mais cruéis do século XIX. Foi a Guerra da Secessão. A Guerra da Secessão, se bem que a gente saiba que a questão da escravatura foi uma questão fundamental, não era o argumento de legitimidade, não era a escravatura, era a liberdade dos Estados para saírem da União. E, portanto, os Estados do Sul entendiam que tinham liberdade para sair da União, nada os obrigava, e que isso era constitutivo da Constituição Americana. Eles entendiam que a Constituição Americana lhes permitia esse mecanismo de saída. E é esta guerra que fez os Estados Unidos. Os Estados Unidos são um país genuíno e, mesmo assim, o Norte e o Sul não se comportam da mesma maneira. Uma certa simbologia da autonomia e da independência continua a existir nos Estados Unidos. Uma identidade dos Estados continua a existir. É tão estúpido que a Europa, no seu conjunto, caísse no abismo, porque se cair a Grécia, se eles deixarem cair a Grécia e depois os outros, vai tudo a seguir, incluindo a Alemanha. E isso é um ato de estupidez tão grande que eu acredito que eles, à última hora, sejam capazes de ter um pouco de bom senso
disse que o Banco Central Europeu começa a emitir moeda. No dia em que o presidente do Banco Europeu, que se chama Draghi, o Sr. Draghi é um italiano, quiser dizer, eu agora só fico aqui se tiver autorização para o Hollande diz logo, sim senhor, eu também acho que você deve fazer moeda, fabricar moeda. E a partir daí a senhora Merkel não se pode manter. E então acabou o problema, porque eles fabricam uma data de euros, dão uns tantos à Grécia, outros tantos à Irlanda, outros tantos a Portugal, bastantes à Espanha e ainda muito mais à Itália.